Nesse mês de setembro, teremos mais um fiagro de base 10 para poder ser negociado na Bolsa de Valores. Estou falando do fiagro CPTR11. Assim como o Fundo Imobiliário de Papel CPTS11 vai realizar um desdobramento, esse fiagro CPTR11 também realizará em breve um desdobramento. Estou aqui no fato relevante, que saiu aqui recentemente no dia 4 desse mês, onde a gestora menciona aqui que ocorrerá um desdobramento das cotas de 1 para 10. Então, quem tem uma cota do CPTR11, atualmente sendo negociada aqui a R$ 96,51, terá agora, a partir lá do dia 25, ocorrerá esse desdobramento, terá assim 10 cotas a R$ 9,65. A única coisa que vai mudar, pessoal, é com respeito à quantidade de cotas, com respeito ao dividend yield, patrimônio, número de cotistas, entre outras coisas, vai continuar o mesmo, não muda em nada. Somente o número de cotas que vai aparecer aí na sua carteira de investimentos. Mas será que vale a pena investir nesse fiagro? Atualmente nós temos aí vários fiagros sendo negociados com base 10. E esse será apenas mais um. Mas será que ele realmente é bom? Vale a pena investir nesse fiagro da Capitânia? É o que vamos aqui analisar no vídeo de hoje. Vamos ver aqui alguns dos seus indicadores, depois vamos analisar aqui o seu último relatório gerencial para entender um pouquinho melhor como é que esse fiagro ele funciona e se realmente valerá a pena investir nele. Lembrando, como sempre, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fiagro lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar e entender melhor como é que ele funciona para que você possa assim, tomar uma boa decisão. Como eu já mencionei, atualmente o CPTR11 está sendo negociado aqui a R$ 96,51. A partir do momento que acontecer o desdobramento, levando em consideração esse valor atual, quem investe nele, que tem atualmente uma cota dele a R$ 96,51, passará a ter 10 cotas a R$ 9,65. Atualmente ele tem um excelente dividend yield de 17,49%, então uma altíssima rentabilidade. Ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 16,88. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do CPTR11, somente em dividendos você teria recebido aqui R$ 16,88. Essa é uma alta rentabilidade. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte com respeito ao seu valor patrimonial por cota. O que poderíamos considerar como seu preço justo seria os R$ 97,90. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 96,51. Então ele está sendo negociado no momento abaixo do que seria o seu preço justo. E ele está com um pequeno desconto aqui de 1%, se levarmos em consideração o seu P sobre VP, está de 0,99. Sempre lembrando para quem é iniciante, sempre que o P sobre VP de um fundo ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. No caso aqui que está de 0,99, ele está com 1% de desconto. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que está sendo negociado mais caro, acima do que seria o seu preço justo, sendo negociado com ágil, como geralmente a gente fala. Sempre procure, pessoal, você que é investidor iniciante, não comprar, especialmente fiagros, acima do seu P sobre VP. Fiagros, eles funcionam de uma maneira muito similar aos fundos de papel. Eles investem em dívidas. Porém, fiagros investem em dívidas do setor do agronegócio. Então, um conselho que eu passo para vocês é exatamente isso. Procure comprar fiagros no seu preço justo ou abaixo do seu preço justo, com desconto. Mas procure evitar comprar eles acima do seu preço justo. Atualmente o CPTR11 ele tem aqui um patrimônio de R$ 405 milhões de reais, e um pouco mais de 22 milhões em caixa disponível aí para ele poder fazer futuros investimentos, conta com 17.816 cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 1,3 milhões de reais. E descendo aqui nós podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi aqui referente ao mês de agosto. Ele pagou aqui R$ 1,20 por cada cota. Esse valor correspondeu a uma rentabilidade aqui de 1,23%. Se pegarmos aqui, ele anunciou aqui no dia 10/8 de 2023. Então vamos ver aqui qual foi o dia útil, esse dia 10/8. Se pegarmos aqui o mês de agosto, o primeiro dia útil foi aqui dia 1º. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como ele anunciou aqui no dia 10/8, então ele sempre anuncia seus rendimentos no 8º dia útil de cada mês. Então, lembre-se, se você quiser receber dividendos ainda esse mês de setembro do CPTR11,
você terá que investir nele, ó. Vamos pegar aqui o mês de setembro. Então, o CPTR11 ele vai anunciar aqui seus rendimentos no dia 13 de setembro. Então, se você quiser receber dividendos dele ainda nesse mês de setembro, você tem que estar comprado nele até o final do dia aqui, 13 de setembro. Aí você vai receber os rendimentos. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, né? Desde que ele começou a ser negociado, ele começou aqui a pagar dividendos no mês de julho de 2022 e de lá para cá nós podemos ver o seu histórico de rendimentos. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial do mês de julho ver alguns fatos relevantes sobre esse fundo. Ele teve início lá no dia 16 de 3 de 2022, então é um fundo bastante recente. Ele tem como sua gestora aqui a Capitânia Investimentos. Ele tem ali também uma taxa de administração que atualmente é de 1% ao ano. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o CDI mais 1%. E qual é o objetivo desse FIAGRO? Aqui ele menciona: o fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da valorização e rentabilidade das suas cotas, por meio de aquisições preponderantes dos ativos-alvos, que podem ser certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, que é seu principal investimento atualmente. Ele também pode investir em fundo de investimentos em direitos creditórios do agro, chamado FITICs, ou ele também pode investir em outras cotas de outros FIAGROS. Então é dessas maneiras aqui que o CPTR11 atualmente ele investe. Aqui podemos ver que atualmente ele tem aqui 37 ativos, então ele tem aqui 37 tipos de investimentos diferentes e ele tem aqui 29 domadores de recursos, no caso, os devedores que atualmente pegaram dinheiro do CPTR11 para poder fazer seus investimentos. Lembrando, pessoal, que FIAGROS eles investem de uma maneira principal em CRAs. CRAs é um tipo de empréstimo, por assim dizer. É como se o CPTR11 ele emprestasse dinheiro para empresas do setor agro e essas empresas, esses devedores agora do CPTR11, têm que devolver esse dinheiro que foi emprestado com acréscimo de juros. E com respeito aos seus CRAs, nós podemos ver que atualmente ele tem aqui 65% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 4,9%, e 27% dos seus CRAs estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 8%. Então eles têm assim taxas que não são consideradas relativamente seguras, porém também não são consideradas arriscadas, né? Fica aí naquela mediana. Ele menciona aqui também um ponto positivo, que não tem exposição direta a produtores rurais e todos os seus ativos atualmente estão em dias com seus pagamentos, né? Então ele aí não tem sofrido calote, como por exemplo com o Vigia 11, né? Que sofreu um calote lá da cooperativa Languiru. Esse é mais um ponto assim positivo a se analisar sobre esse FIAGRO. Eu aconselho, pessoal, vocês que têm interesse em investir nesse fundo, analisar aqui o comentário do gestor, especialmente sobre essas duas empresas aqui, que atualmente são devedoras do CPTR11, a AgroCalax e a Agroinsumos, né? São aí empresas devedoras do CPTR11 que não estão passando assim por uma situação muito confortável, por assim dizer, com respeito aos seus resultados ultimamente. Então é sempre bom vocês analisarem antes de investir. Por isso que eu sempre falo, leia o relatório gerencial, especialmente aqui o comentário do gestor, que ele vai mostrar qual é a situação atual do fundo e qual é também a situação atual dos seus devedores. Assim como o Fundo Imobiliário de Papel CPTS11, que eu fiz um vídeo recentemente, o FIAGRO CPTR11, ele faz muita movimentação, no caso o giro, né? Ele sempre está comprando e vendendo CRAs. E aqui nós podemos ver algumas movimentações que ele fez com respeito a compras de CRAs no mês de julho de 2023. E mais embaixo aqui nós podemos ver algumas vendas que ele realizou de alguns CRAs e também de outros FIAGROS que atualmente ele tem. Por exemplo, pode-se ver aqui que ele vendeu algumas cotas do FIAGRO BBGO11 que ele tem em posição. Então ele sempre tem feito esse giro aí para ele poder fazer uma receita maior com ganho de capital. Com respeito ao seu resultado aqui do mês de julho, podemos ver que ele teve um resultado líquido aqui de R$ 4.141.000. É como se ele tivesse aqui gerado uma receita de R$1 por cada cota em dividendos. E ele distribuiu o valor aqui de R$ 4.966.000. Então ele distribuiu aqui R$1,20 por cada cota. Então nota-se que ele gerou R$1 e ele distribuiu R$1,20. Então ele distribuiu um valor maior do que ele realmente gerou. Porém, como ele tinha aqui uma reserva acumulada, então ele usou essa reserva acumulada que ele tinha aqui de 31 centavos para poder pagar esse R$1,20. Então, consumindo aqui 20 centavos de reserva acumulada, ele ainda passou a ter aqui 11 centavos de reserva
reserva acumulada que ele pode usar aí no decorrer dos meses adiante. Aqui podemos ver a sua exposição por tipo de ativos. Então, seu carro-chefe são os CRAs, que atualmente corresponde aqui a 90% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs, nos certificados de recebíveis do agronegócio. Ele tem aqui exposição também a CRIs, que corresponde a 2%, e ele investe aqui 2% do seu patrimônio em outros fiagros. E levando em consideração apenas os seus CRAs, nós podemos ver a sua exposição por indexador. Nota-se que 65% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI e ele tem 27% indexados ao índice IPCA. Então, diferente de outros fiagros que têm uma exposição praticamente 100% ao CDI, o CPTR11 ele também tem exposição ao IPCA, o que, ao meu ver, é muito positivo de esse balanceamento entre indexadores, né? Não ficar assim dependente apenas de um indexador. Aqui embaixo também nós podemos ver a sua exposição por setor, no caso, qual o setor de atuação dos seus principais devedores. Se destaca aqui, em primeiro, empresas do setor de açúcar e etanol, e também empresas que são consideradas distribuidor e de revenda, e também cooperativas. Então, esses são aqui o segmento de atuação dos seus principais devedores. E aqui também nós podemos ver a sua exposição por devedor, no caso, o nome dos seus devedores, né? Como eu mencionei, tomar cuidado com essa exposição que ele tem aqui nessa empresa AgroCalax e nessa outra aqui AgroInsumos. Ele tem uma exposição aqui de aproximadamente 7,3% nessa primeira que eu mencionei e nessa outra de 5,4%. Então vão acompanhando, fique de olho aí para você saber qual é a situação financeira dessas duas empresas, porque se eles vier a dar algum calote do CPTR11, os dividendos desse fiagro aí podem sentir esse impacto negativo. Então sempre procure ficar de olho aí nessas empresas que o gestor menciona que está passando por alguma situação. E aqui por último, no relatório gerencial, vocês podem conferir cada um dos CRAs que atualmente o CPTR11 ele tem. Aqui vai falar sobre o vencimento de cada um desses CRAs, quem é o tomador, qual foi o valor investido em cada um deles e vai falar também um pouquinho sobre a empresa ou cooperativa que pegou o dinheiro emprestado do CPTR11 e muito importante também saber quais foram as garantias dadas por esse devedor caso eles não venham conseguir assim honrar com o compromisso de pagar os juros mensais ao CPTR11. Então é sempre importante vocês lerem todo o relatório gerencial, conferir cada ponto para que assim vocês possam fazer uma boa escolha e depois não se arrepender de ter feito uma escolha ruim. Beleza? Pessoal, esse é o fiagro CPTR11, como eu mencionei, a partir aqui do dia 25 desse mês de setembro, ele passará a ser negociado à base 10. Como atualmente seu preço é de R$ 9,00, deixa eu subir aqui, R$ 9,65, levando em consideração esse preço atual, é como se ele fosse custar R$ 9,65. Porém, até o dia 25 aí tem muito chão, né, para poder correr. Então esperemos que fique aí nessa faixa, pelo menos ele está aí no seu preço justo, ficaria num valor bastante acessível para o pessoal poder investir. Como eu mencionei, esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Esse fiagro tem seus pontos positivos, também tem seus pontos negativos. Os pontos negativos, como eu mencionei, aqueles dois devedores lá não estão passando por uma situação muito boa. Então procure acompanhar, ver como é que eles têm se desempenhado, para no futuro, se esse fiagro vier a sofrer algum calote, você pelo menos está ciente das possibilidades que isso pode acontecer no futuro. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.